Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Rio Preto ao vivo aqui pelo canal 7 da NET e também pelas nossas redes sociais. Seja muito bem-vindo ao RP Notícias deste dia 6 de dezembro. E como eu sempre digo, você também pode assistir ao vivo pelas nossas redes sociais. O nosso site é tvriopreto.tv e a nossa fanpage é facebook.com/TV Rio Preto 7. Confira os destaques dessa edição. Serviços oferecidos pela Prefeitura de Rio Preto poderão ser avaliados online. Em Fernandópolis, servidor da Sabesp morre após ser prensado por caminhão. Em Valentim Gentil, homem é detido após agredir a própria mãe. Região leste de São José do Rio Preto recebe no final de semana uma corrida de rua. Em Araçatuba, idoso é socorrido após ser atacado por abelhas. E ainda nesta edição você confere uma entrevista com Valdomiro Lopes. Então não saia daí que o RP Notícias está no ar. E atenção aos motoristas e pedestres que transitam nas proximidades do Senac de São José do Rio Preto. A Defesa Civil informa que foram interditadas calçadas à direita do fluxo de veículos e a faixa de estacionamento no trecho da Rua Silva Jardim, entre as ruas Cândido Carneiro e Maximiliano Mendes. O motivo é uma avaliação técnica que condenou um dos galhos da figueira do bairro Santa Cruz, na praça que fica próxima à instituição. A suspensão dos galhos ocorrerá apenas na manhã do dia 14 de dezembro, no próximo sábado, e terá início a partir das 8 da manhã. Por conta disso, então, também será necessária a interrupção do fornecimento de energia elétrica do entorno das 8 da manhã ao meio-dia, na data da retirada do galho. E ainda falando sobre interdições, as avenidas Nadima Dama, Miguel Dama, Silvio de la Rovere e Sebastião Tavares da Silva e Nívia Tedeschi Comfort, localizadas na região leste de Rio Preto, serão parcialmente interditadas na manhã deste domingo, dia 8, para a realização de uma corrida de rua. Em todas as vias, o fluxo de veículos será compartilhado. Ambas as mãos de direção ocuparão um espaço normalmente usados para o trânsito no sentido bairro-centro. O lado oposto ficará reservado para os atletas. Faixas informando sobre a interdição já foram instaladas na região. A alteração do trânsito terá início às 2 horas da manhã de domingo e a expectativa é de que até às 11 da manhã o fluxo seja liberado em todo o trajeto. E olha só, os usuários que acessarem os serviços online oferecidos pelo portal da Prefeitura de São José do Rio Preto poderão avaliar a qualidade da informação e também do serviço. A iniciativa, além de detectar possíveis falhas nos serviços, atende à Lei Federal 13.460, que exige a criação de uma ouvidoria geral do município e a avaliação dos serviços aos usuários. Para fazer essa avaliação, o cidadão deve acessar a carta de serviços disponível no portal da Prefeitura, que é o www.riopreto.sp.gov.br/carta de serviços, e após a utilização é possível avaliar entre os níveis muito bom, bom, regular, ruim e muito ruim. São 4 perguntas de múltipla escolha e uma dissertativa, nas quais o usuário pode deixar sua opinião por escrito, além de oferecer sugestões para a melhoria dos serviços. Vale lembrar ainda que esta avaliação ficará disponível por 1 mês a partir de hoje. Após esse período, os dados serão coletados e avaliados pela Secretaria de Comunicação. Os resultados serão disponibilizados para consulta no portal da Prefeitura. E ainda segundo o secretário de Comunicação, Mário Solé, o objetivo da ação é tratar o cidadão com transparência e fazê-lo parceiro no aprimoramento de ações da Prefeitura para melhorar os serviços oferecidos. Atualmente, são oferecidos 433 tipos de serviço, sendo que 63 deles são online. E todo mundo sabe, né, que o final do ano é uma ótima oportunidade para conseguir vagas de trabalho temporárias, mas essa época também é marcada por campanhas de arrecadação de presentes e alimentos para doações. E o Poupa Tempo lançou nesta semana uma ação para arrecadar alimentos em todas as 72 unidades do programa no estado. São aceitas doações de itens que compõem a cesta básica, como arroz, feijão, açúcar, farinha, entre outros produtos não perecíveis, até o próximo dia 18 de dezembro. Os itens arrecadados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social e a distribuição dos donativos será feita
pelo Fundo Social de cada um dos municípios. É importante que os produtos estejam em suas embalagens originais e que o prazo de validade seja de pelo menos 90 dias. Todos os itens recebidos serão transformados em cestas básicas destinadas a entidades cadastradas pelo Fundo Social na capital e no interior do estado de São Paulo. Agora eu vou chamar um rápido apoio cultural e já você confere. A BAEP reforça a fiscalização no comércio da região e funcionário da Sabesp de Fernandópolis morre após ser esmagado por caminhão. Eu volto já. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Seja sócio contribuinte da APAI. Ela precisa muito de sua ajuda. Colabore. Ligue 2136-1200. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Já imaginou ter saúde e bem-estar para tudo, com tempo para valorizar a vida? Tá pronto? Aqui em casa o que temos é disposição. Tudo isso graças a uma alimentação saudável com água mineral Hárida. Ela é alcalina, bicarbonatada, fluoretada e vanádica, rica em sais minerais. Sua rara composição contribui para o equilíbrio do organismo e atua contra diversas doenças. Pura fonte de energia e saúde. Água mineral natural Hárida. A beleza da vida está em você. O Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, BAEP, iniciou hoje uma operação em 96 municípios com foco no comércio. Segundo informações do batalhão, o objetivo da operação, que será realizada na área abrangida pelo Comando da Polícia do Interior, o CPI-5, é mostrar a presença da Polícia Militar para evitar crimes na movimentação deste final de ano. A operação conta com 17 viaturas, 3 motos, 6 cavalos, 3 cães do canil e além da presença do helicóptero Águia. A preocupação ocorre devido às festas de final de ano. Em Rio Preto, desde ontem, a movimentação se tornou mais intensa no calçadão, com o início do horário especial e as lojas abertas até às 10 da noite. O BAEP informou que cerca de 90 homens vão atuar nessa operação. E um servidor da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, de 60 anos, morreu após ser prensado por um caminhão na tarde de ontem em Fernandópolis. Em nota, a Sabesp lamentou a morte do funcionário Ailton Herrera Mendonça e afirmou que acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros, mas ele não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Polícia Militar, um funcionário de uma autoelétrica realizava a troca da bateria do caminhão e a vítima acompanhava todo o serviço que estava sendo feito dentro das dependências da empresa, localizada na Avenida da Saudade. Ao terminar, o homem deu partida no caminhão, que foi para frente e acabou prensando o servidor contra um carro estacionado no local. Em seguida, a vítima caiu e a roda do caminhão passou por cima dela. Ainda segundo a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e o Corpo de Bombeiros que foram acionados tentaram prestar os socorros para a vítima, que não resistiu e morreu no local. A Polícia Civil compareceu ao local para realizar os exames periciais e apontar as causas da morte. A Sabesp disse ainda que está prestando auxílio aos familiares e às autoridades na apuração do acidente. E um homem de 39 anos foi preso em flagrante após agredir a própria mãe com golpes de facão e machadinha em Valentim Gentil. De acordo com a Polícia Militar, o agressor chegou na casa onde a família mora, foi em direção ao quarto da mulher
e pediu que ela abrisse a porta. Em seguida, se armou com a machadinha e o facão que estavam nos fundos do imóvel e partiu para cima da mãe. Ainda segundo a Polícia Militar, a vítima sofreu ferimentos nos braços, mãos, rosto e tórax. Ela foi socorrida e levada até o pronto-socorro do município, onde recebeu atendimento médico e precisou dar pontos nos machucados. O filho dela foi levado para a delegacia da cidade e prestou depoimento ao delegado de plantão. Ele permanece à disposição da Justiça. A polícia não soube informar o motivo da agressão. E um idoso precisou ser socorrido após levar diversas picadas de abelha no bairro Morumbi, em Araçatuba, na tarde de ontem. Após vizinhos acionarem os bombeiros, ele foi levado para a Santa Casa com dificuldades para respirar. De acordo com a corporação, a vítima foi atacada por insetos dentro da casa onde mora, na rua Tereza de Souza Costa. Em nota, o hospital informou que não foi possível contar a quantidades de picada, mas que elas se concentraram nos olhos, rosto, cabeça, orelha e ombros. A Santa Casa também informou que os ferrões das abelhas foram retirados do corpo da vítima, que foi medicada e passará por exames e continuará em observação. O estado de saúde do idoso é estável. Eu vou chamar mais um rápido apoio cultural e em instantes eu volto com uma entrevista com Valdomiro Lopes. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Seja sócio contribuinte da APAI. Ela precisa muito de sua ajuda. Colabore. Ligue 2136-1200. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Já imaginou ter saúde e bem-estar para tudo, com tempo para valorizar a vida? Tá pronto? Aqui em casa o que temos é disposição. Tudo isso graças a uma alimentação saudável com água mineral Hárida. Ela é alcalina, bicarbonatada, fluoretada e vanádica, rica em sais minerais. Sua rara composição contribui para o equilíbrio do organismo e atua contra diversas doenças. Pura fonte de energia e saúde. Água mineral natural Hárida. A beleza da vida está em você. O RP Notícias está de volta e ano que vem é ano eleitoral, teremos eleições para prefeito e vereadores. E hoje, aqui no nosso estúdio, eu recebo Valdomiro Lopes, que vai falar um pouquinho para a gente sobre política, sobre o cenário político de São José do Rio Preto e, claro, a pergunta polêmica, será que ele vai ser candidato para o ano que vem? Valdomiro, seja muito bem-vindo ao RP Notícias. Uma ótima tarde para o senhor. Muito obrigado, Vivi. Uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. A verdade é o seguinte, é muito cedo para se falar em candidatura a prefeito. É lógico que o nosso partido, o PSB, ele tem lideranças proeminentes que se destacam no cenário político local, como é o caso do professor Bolsoni, que foi candidato na eleição passada. O meu nome também é lembrado por conta dos 2 mandatos de prefeito que eu tive, dos 3 mandatos de deputado. Mas a verdade é que ninguém faz política sozinho, né? Ainda nem começamos a pensar nessa questão de candidaturas, mas nós vamos sim, o nosso partido, o nosso campo vai participar das eleições, formando um grupo, ou com candidatura própria, ou apoiando algum candidato que a gente ache que vai ser bom para a cidade, para Rio Preto, para dar continuidade, na verdade, no desenvolvimento da cidade e da região. Falando em desenvolvimento, né, da cidade, da região, o senhor, nas suas 2
candidaturas, quando o senhor foi prefeito aqui de Rio Preto, muitas obras foram feitas, muitas obras foram previstas também. Acha que isso não pode dar um startzinho para ser um dos candidatos para a próxima eleição? Olha, é possível. As pessoas, às vezes, elas lembram, né, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós deixamos aqui para ser feito. Mas ainda está muito longe para se falar nisso. Vamos esperar, então, né, um pouquinho para ver o que vem aí em 2020. Valdomiro, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, então, do governo atual, do atual governo de Edinho Araújo. Bom, o atual governo, ele tem uma coisa positiva, vamos dizer assim. Ele está terminando, ainda que com muito atraso, né, as obras que nós deixamos. Tanto na área da mobilidade urbana, na área da saúde, muitas ainda nem sequer começaram, né? E o governo dele já está terminando. Mas é um governo que tem muitas contradições e, na verdade, tem muitas notícias falsas, as chamadas fake news. Infelizmente, o atual governo ele se caracteriza muito por isso, de querer desconstruir, na verdade, o que outros fizeram, e Rio Preto não merece isso. Vamos falar, o senhor citou um pouquinho saúde, mobilidade urbana. Fale um pouquinho sobre, depois do mandato do senhor, tiveram esses anos, que são do Edinho Araújo, saúde e mobilidade urbana também, que são dois temas bem atuais. Bom, no nosso governo, na saúde, nós fizemos muito, né? Só para você ter ideia, nós construímos 11 unidades novas e ampliamos e reformamos mais 8 unidades de saúde. Eu quero destacar aqui, por exemplo, entre as novas unidades que nós fizemos, o Centro Especializado na Saúde da Mulher, a UPA Jaguaré, a UPA Tangará, a própria UPA Norte, que nós terminamos, então, e várias outras unidades, como o Complexo Pró Saúde, que até hoje não se terminou de dar a ele a função total para a qual ele foi construído. Mas eu vejo o atual governo falar em construir o hospital da região norte, né? É obrigação do atual governo fazer isso, porque, afinal de contas, foi neste atual governo que se fechou o Hospital Ielar, né? Durante os nossos 8 anos, nós fomos mantendo o Ielar, porque achávamos que ele era um hospital importante para a cidade. Então, logo no início do atual governo, o hospital fechou por falta de recursos. Então, é obrigação dele repor isso. Era um hospital grande, um hospital de 120 leitos, o Hospital Ielar, salvo engano. Mas, na minha opinião, se quisesse mesmo o atual governo fazer um hospital grande, importante e rápido, nós temos um hospital pronto em Rio Preto, que é o Hospital Nossa Senhora da Paz, que está lá avaliado, vai para leilão, e a prefeitura, se quiser arrematar, tem preferência, não precisa nem participar do leilão, avaliado em 24 milhões de reais, que é o que o atual governo fala que quer gastar no Hospital da Região Norte, com 60 leitos, pelo que eu li pela imprensa de Rio Preto. Então, se quiser realmente fazer um hospital, pode comprar esse. Aí, com uma rápida reforma, já coloca para funcionar. Não que a região norte não mereça ter um hospital, merece sim, mas o que eles querem é ter bom atendimento. Então, com o Hospital Nossa Senhora da Paz, seria reposto o Hospital Ielar, que fechou no atual governo, e mais do que isso, você teria um hospital rapidamente funcionando, porque está sendo vendido, você sabe que por problemas de falência do grupo que tocava aquele hospital. E sobre mobilidade urbana, o que o senhor tem a falar? Olha, a mobilidade urbana foi um grande evento que aconteceu no nosso governo, né? É uma pena que tenha demorado tanto para que o atual governo fosse terminando as obras, e ainda sequer tem obras que foram licitadas no nosso plano de mobilidade urbana. Para você ter ideia, agora, recentemente, eu disse das contradições do atual governo, né? O atual governo inaugurou o terminal central, a estação Central Parque e o novo terminal de ônibus urbano. Inaugurou sem terminar, na verdade, né? As pessoas estão felizes, porque mesmo ele estando
com falta dos equipamentos que foram previstos para funcionarem lá, ele já desafogou, na verdade, acabou com aquela sardinha em lata que tinha no terminal antigo. Mas, por exemplo, a entrada para o terminal tem uma parte que deveria ter proteção para as pessoas para chegarem até o terminal. Essa proteção não foi colocada. Uma outra coisa, uma outra contradição. Existe muita confusão interna, pelo que eu tenho lido nas redes sociais, nos jornais, as pessoas não sabem direito onde pegar o seu ônibus, porque esse terminal foi construído para que o ônibus fique lá de 1 minuto, no máximo 2 minutos, e já saia carregado com as pessoas, porque ele é um terminal de livre acesso aos ônibus. E, para isso, nós fizemos um projeto que se colocaria painéis de LED para indicar onde que o ônibus vai parar, quanto tempo ele demora para chegar. Por exemplo, alguém que vai pegar uma linha de ônibus para a Vila Maceno. No painel de LED, como os ônibus, todos eles têm GPS, era só usar esse mecanismo de chegada do ônibus e apareceria num painel de LED, olha, aqui para o ônibus que vai para a Vila Maceno, e daqui 2 minutos, daqui 3 minutos, ele vai estar encostando aqui nessa vaga aqui no terminal. Com isso, você dá agilidade para as pessoas, não é? Além disso, o que eu disse das contradições, né? Falou-se muito o atual governo, inclusive querendo criticar o projeto que foi feito pelo nosso governo, de que não poderia passar os ônibus no viaduto da Avenida Alberto Andaló. Eu fiquei quietinho. Na verdade, quando saiu essa notícia, várias e várias semanas foram repercutindo isso nos jornais, mas, na verdade, eu sabia que o nosso projeto havia sido bem feito, não há outra opção, tinha que ser por lá, né? E se algum pequeno reforço tiver que ser feito naquele viaduto, que seja feito, mas, na verdade, é que estão por lá passando os ônibus sem problema absoluto nenhum, absolutamente nenhum. Mas o projeto da mobilidade urbana, ele não envolve só o terminal central, o terminal urbano. Ele envolve os viadutos que foram feitos, aquele da Avenida Vetorazzo, que nós inauguramos, esse recém-inaugurado aqui da Avenida Mirassolândia, da Avenida Falavina. Nós deixamos recurso e os projetos prontos para que todas essas obras fossem feitas. E o mais importante, por exemplo, nesse caso da Avenida Mirassolândia e da Avenida Falavina, eu deixei o projeto pronto, tanto que anunciei, tem uma reportagem de um grande jornal de Rio Preto que mostra, eu mostrando o projeto do terminal, salvo engano, entre setembro e outubro de 2016. Como o nosso governo acabaria em dezembro de 2016, eu não quis iniciar lá a licitação, deixei para que o atual governo licitasse. Bom, demoraram tanto, inventaram tantas lorotas, tantas fake news, e é por isso que eu digo das contradições, que demorou-se mais de 1 ano e meio para fazer essa licitação. Ainda em 2016, nós deixamos pronto o projeto desse grande viaduto, essa grande obra viária ali da Mirassolândia. Mas deixei o dinheiro, está explícito no orçamento, até numa rubrica especial, para fazer o projeto de alargamento daquela passagem sobre os trilhos da estrada de ferro, para que o acesso a esse viaduto fosse feito com maior facilidade e menor entrave para o trânsito. Pois eu digo a você, Vivi, que até hoje não foi sequer feito esse projeto, pelo menos eu não tenho conhecimento disso. Fora isso, os terminais de integração dos bairros, até hoje não foram sequer licitados. Nós deixamos esses projetos todos prontos. O terminal de integração é importante, porque, veja, por exemplo, tem um no Solo Sagrado, que nós projetamos para que ele ficasse ali, ao lado da UPA Norte. Os ônibus da Região Norte iriam para lá, e desse terminal de integração, eles viriam já ônibus direto, que poderiam ser, inclusive, ônibus maiores, biarticulados, para que eles viessem e, de forma muito rápida, em 5 minutos, chegassem as pessoas até o terminal central, a Estação Central Parque. Agora, essas contradições todas, o atual governo vai ter que explicar no futuro processo eleitoral. Não para mim,
vai ter que explicar para o povo de Rio Preto, né? Além desse terminal de integração, tinha também projetado um terminal de integração lá na região da avenida, lá junto ao Hospital de Base, ali próximo do Teatro Municipal, lá no final da Avenida Potirendaba, enfim, vários terminais de integração que ajudam muito nesse complexo sistema. Quando tiver tudo isso pronto, o transporte coletivo de Rio Preto, o transporte urbano, é referência para o Brasil. Tanto que, entre os muitos prêmios que nós ganhamos, um dos prêmios foi esse, né? Da cidade ter sido considerada, durante os últimos 3 anos do nosso governo, a segunda melhor cidade do Brasil para se viver. Título esse que foi perdido, infelizmente, nesses últimos anos. Valdomiro, a gente tem vários assuntos, né, que nosso tempo é curto, mas educação, segurança, etc. Mas o que a população mais pede mesmo são esses 2 temas que nós tocamos agora, saúde e mobilidade urbana. E mesmo tendo previsto essa construção desse hospital na área norte e tendo sido inaugurado agora o novo terminal, a população de Rio Preto não está satisfeita, né? Ela não se mostra satisfeita. Nós temos visto agora, nas últimas reportagens dos grandes jornais aqui de São José do Rio Preto, que foram capas até de destaque. Bom, na verdade, Rio Preto é um grande centro médico, né? Nós temos o Hospital de Base de Rio Preto, que é um hospital escola, referência para o Brasil, né? Mas o Hospital de Base de Rio Preto, ele não atende só São José do Rio Preto, ele atende toda a região. E essa função ele tem que ter mesmo. Por isso que, para Rio Preto, ficou muito sobrecarregada a atual Santa Casa, e o Hospital Ielar era fundamental que ele não tivesse sido fechado, porque nesses 3 anos que ele ficou fechado, as pessoas sofreram muito, porque nós perdemos um hospital. Então, o que eu imaginei? Nunca fiz a menor crítica ao atual governo, até porque fiquei quietinho, porque eu acho que as contradições elas vão se resolvendo com o tempo, como essa questão do viaduto do Andaló, como essa questão dos terminais das regiões. O atual prefeito, ele desativou o ambulatório de especialidades que ficava do lado do terminal que foi inaugurado agora. Nós fizemos, inclusive, uma grande saída do terminal urbano para essa região ali da Avenida Filadélfo, para facilitar o acesso das pessoas. E para querer cumprir uma promessa de campanha, ele montou, na verdade, o que ele chama de poupa-tempo da saúde. Onde? Num shopping center, pagando um aluguel muito caro e, com isso, o que fez? Dificultou o acesso das pessoas até lá. E transformou o ambulatório de especialidades, que é bem localizado, perto do terminal, em uma fisioterapia. Então, essas contradições, elas vão ter que ser explicadas no processo eleitoral. Também os aditivos de atraso. Atrasaram tanto as obras da mobilidade, tanto, que a atual construtora, ela ganhou milhões e milhões com os aditivos de tempo e de prazo que foram feitos para terminar essas obras. Eu agradeço muito a entrevista e a participação do senhor aqui no RP Notícias. O ano que vem, se tivermos novidades, o senhor está convidado, ou então avise-nos para falarmos aqui em primeira mão se teremos o senhor como candidato ou não. Muito obrigada pela sua participação. Só para terminar, eu queria dizer o seguinte, que Rio Preto é uma grande cidade, né? Tem aquilo de mais importante que qualquer cidade precisa ter, um povo maravilhoso. Então, com todos esses problemas, ainda nós nos destacamos como sendo uma das melhores cidades do Brasil para se viver. Um abraço a todos e muito obrigado. E o RP Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Eu espero você na segunda, ao vivo, a partir do meio-dia. Tenha uma ótima tarde, um ótimo final de semana e até lá.